Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Eu creio que é um texto que você conhece, né? Mas eu quero usar esse texto hoje, nesta noite, para deixar 3 princípios para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para que a gente seja bem-sucedido. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 1 até o verso 14. O texto vai narrar aqui o retorno da arca, né? Davi trazendo a arca de volta para a cidade de Davi, para Jerusalém. E o texto diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes, aos levitas, que estão com eles em sua cidade, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então, Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Hamate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus numa carroça nova, conduzido por Uzai e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando, cantando, com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzai esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzai e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzai morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzai. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzai. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo quanto ele possuía. Esse é um texto que acredito eu que você já deve ter lido ou escutado várias vezes na sua vida. A história aqui vai narrar que Davi tenta trazer a arca de volta para a cidade de Davi, porque o próprio texto disse que nos tempos de Saul eles não se prevaleceram dela. Essa arca, ela havia sido perdida numa das batalhas mais vergonhosas que a nação de Israel havia enfrentado. Na época de um sacerdote chamado Eli, Israel vai para uma guerra, então busca essa arca como talvez um símbolo para que eles pudessem vencer uma guerra contra os filisteus, mas bem da verdade que nessa guerra Israel é vergonhosamente derrotado, Ofni e Finéias são mortos e a arca é capturada pelo povo filisteu.
Então eles levam essa arca, colocam ela em Asdod, no templo de Dagom. Na primeira noite, o seu Deus amanhece debruço diante da arca do Senhor, colocam ele de pé. No segundo dia, ele é decapitado. Então Deus começa a ferir aquele povo com tumores, com doenças incuráveis. Então eles tiram a arca de Asdod, transportam ela para Gade, e em Gade Deus não cessa a sua ira sobre aquele povo, a praga, as doenças continuam, e então os filisteus resolvem devolver essa arca. Eles constroem uma carroça, colocam a arca do Senhor e ficam de longe observando. Esses bois vão caminhando e eles chegam a Bet-Semes. Então, o povo de Israel vê, pega a arca, coloca essa arca em cima de uma pedra e mais uma tragédia acontece. 70 israelitas decidem olhar para dentro dessa arca para ver o que tinha e são fulminados. Era Deus mostrando que a sua ira não era apenas pela nação a qual a arca estava, mas sim pela irreverência diante da sua presença. Então a arca agora está em Bet-Sema, eles mandam chamar os levitas e essa arca é transportada para Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim, essa arca é colocada na casa de um sacerdote chamado Abinadab e essa arca passa 20 anos na casa de Abinadab, 2 décadas na casa desse sacerdote, desse levita. Então, Davi começa a reinar, Deus levanta Davi como rei, e então Deus começa a colocar no coração de Davi o desejo de trazer a arca de volta à nação de Israel, porque a arca representava para Israel 3 coisas: proteção, provisão e presença. Era isso que a arca representava para a nação de Israel: proteção, provisão e presença de Deus. Proteção na garantia da vitória em suas guerras, porque Israel nunca teve um exército superior aos outros. As suas vitórias não poderiam ser jamais intituladas ao exército que ele tinha, mas ao Deus que ele servia. Então Deus coloca no coração de Davi o desejo de trazer a arca de volta. Então nós chegamos aqui nesse cenário do capítulo 13 do livro de 1 Crônicas. E o interessante do texto que nós lemos, porque se essa era a vontade de Deus, que a arca voltasse para Israel, se era o que Deus queria, se era o que Deus colocou no coração de Davi, se Davi foi buscar essa arca, por que é que deu errado? Por que é que no trajeto uma tragédia aconteceu? Por que é que quando Davi está trazendo essa arca, o texto diz que eles estavam alegres, cantando e dançando, até que uma tragédia acontece? Então Davi teme, olha para um lugar e resolve deixar essa arca na casa de Obed-Edom. A arca havia passado quantos anos em Kiriat Jearim? 20 anos. Nós não temos notícias nenhuma de que algo extraordinário e maravilhoso tenha acontecido nessa cidade por causa da presença de Deus. Mas o texto diz que em 3 meses na casa de Obed-Edom foi o suficiente para que a vizinhança reparasse a grande transformação que Deus havia feito naquela família. E se Deus colocou o desejo no coração de Davi, se essa era a vontade de Deus, se isso era de fato o que Deus queria, por que é que essa tragédia aconteceu? E eu quero comentar um pouco com você sobre isso. Porque às vezes nós estamos fazendo o que Deus quer, porque às vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus espera que nós estejamos fazendo, mas as coisas dão errada. Por quê? Apesar de fazer a coisa certa,
apesar de fazer o que Deus está pedindo, às vezes fazemos da maneira errada. E aqui no capítulo 13, nós podemos observar algumas falhas cometidas por Davi quando ele tenta, da primeira vez, trazer a arca de volta. Primeiro, talvez na mente de Davi, a imagem que ele tinha era a imagem de como a arca chegou em Bet-Semes. Como é que a arca chegou em Bet-Semes? Numa carruagem. Mas não era dessa maneira, pastor Antenorge, que ela deveria ser transportada. Porque Davi estava alegre, porque o povo estava cantando, porque era o que Deus queria. Fazer o que Deus quer da maneira errada é fazer a coisa errada. Fazer o que Deus espera que nós venhamos a fazer, mas do jeito incorreto, é fazer errado. Ainda que seja o que Deus queira que nós venhamos a fazer. E Davi aqui, ele transporta a arca em um carro novo. Não era esse a maneira, não era esse o jeito de se transportar. E então, uma tragédia acontece. E imagino eu agora, Davi, Bequinha, chegando na casa de Obed-Edom e dizendo assim para ele, meu amigo, aí eu sou meio jovem, tá, gente? Meu amigo, olha só, deixa eu te falar um negócio aí, cara. A gente estava transportando a arca lá de Kiriat Jearim para a cidade. Mas deixa eu te contar uma parada. Aconteceu algo no meio do caminho e Deus fulminou o cara. O cara tá lá com a barriga aberta. Obed-Edom poderia ter falado assim, Davi, se fez isso com ele, tu imagina comigo. Mas não. A diferença entre essa família e a família de Abinadab era a maneira que eles estavam lidando com a presença de Deus. Talvez, imagino eu, a Bíblia não fala isso, mas Abinadab, com a arca dentro da sua casa, abria as janelas para que o povo visse a presença de Deus dentro da casa dele, mas com um sentimento de orgulho. Talvez a arca dentro da casa de Abinadab era apenas mais um instrumento, como uma mesa, como um sofá. Mas acredito eu que na casa de Obed-Edom, porque o texto vai dizer que os bois tropeçaram, e o texto diz que ele morava na eira de Quidom, era uma terra acidentada, era uma terra que muitos teólogos acreditam improdutiva. Mas acredito eu que quando a arca chegou na casa desse cidadão, ele teve um fascínio e uma admiração por a presença que estava na casa dele, que acredito eu que ele chegava, pastora, do seu trabalho, sentava na cadeira e ficava assim, mas que presença linda, como é maravilhoso, como é admirável ter a presença de Deus na minha casa. E se você for estudar um pouco a história desse homem, você vai entender quando diz que Deus abençoou não apenas a sua casa, mas a sua família inteira. E então alguém conta para Davi. Alguém chega, eu sou um contador de história, né? Alguém chega para Davi e conta, Davi, cara, eu tenho um negócio aí para te falar. E Davi, fala logo, rapaz. Cara, Deus abençoou a vida de Obed-Edom e a família dele de um jeito que toda a vizinhança está admirada com o que Deus fez. Então, creio eu que Davi faz uma autorreflexão e Davi pensa assim, por que é que deu certo com ele e comigo não? Por que é que com ele maravilhas aconteceram e comigo deu errado? Davi, ele faz uma retrospectiva. E aí no capítulo 15, ele vai tentar de novo, pastor Luiz, trazer a arca. Mas agora ele já fez uma análise. Ele sabia que ele havia falhado ao tentar trazer a primeira vez, e ele sabia que os erros que ele havia cometido, ele não poderia cometer mais, pastora Renata. E no capítulo 15, depois de ouvir o que Deus havia feito, ele vai fazer mais uma tentativa de trazer a presença de Deus para a nação de Israel.
E é no capítulo 15 que eu quero tirar 3 princípios que são fundamentais para que a gente consiga atrair a presença de Deus para a nossa família. No capítulo 15 vai dizer, a arca é levada para Jerusalém. Davi tenta mais uma vez. Mas agora o versículo 1 vai dizer assim, ó. Depois que Davi tinha construído casas, Davi construiu casas para ele, para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus. E no capítulo 15 está dizendo que Davi construiu e depois preparou um lugar para a arca de Deus, significa que no capítulo 13 ele não tinha preparado. Como nós queremos trazer a presença de Deus para dentro da nossa família se nós não preparamos um ambiente para que ele entre, pastora? É impossível trazer a presença de Deus para dentro da nossa família se nós não prepararmos um ambiente. O problema é que, às vezes, no ambiente familiar da nossa casa tem tantas coisas, menos a presença de Deus. E Davi, aqui no capítulo 15, no primeiro versículo, ele prepara um lugar. Ele separa um canto específico para que a presença de Deus esteja ali. E preparar um lugar para que você tenha comunhão, intimidade com Deus, isso é muito interessante, porque eu tenho meu cantinho, pastor. E agora a minha gatinha cismou de ficar no meu cantinho que eu tenho com Deus. Então, eu tenho que orar fazendo carinho nela, ela cismou, mas você precisa separar um lugar onde você vai ter intimidade e comunhão com Deus. Isso é tão interessante, porque lembra de Daniel? Quando tentaram pegar Daniel de todas as formas e não conseguiram, eles elaboraram um plano, pastor Renan. Vamos pegar eles dentro da crença dele. Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes por dia e aonde orava. Ou seja, Daniel havia separado um lugar específico porque ele sabia que era nesse lugar que Deus ia revelar a ele coisas para que ele pudesse profetizar para as nações. Era nesse lugar específico, separado, porque quando tentaram pegar ele, já sabiam, falando assim, ele ora lá, com a cara virada lá na janela para a nação de Israel 3 vezes por dia. Sabiam, precisamos ter o nosso canto com Deus. Eu sei que Deus vai nos ouvir se nós orarmos andando, se nós orarmos comendo, se nós orarmos no trabalho, não estou dizendo isso. Deus vai te ouvir em qualquer lugar, mas você precisa ter um canto específico para que você atraia a presença de Deus para dentro da tua família, para dentro das nossas casas. Davi entendeu isso, Davi pensou assim, Rebeca, pastora Rebeca, eu ia trazer a arca. Se eu tivesse tido sucesso na primeira investida, aonde eu ia colocar ela? Aonde eu ia colocar essa arca, Mateus? Davi agora, consciente da responsabilidade que ele tinha em preparar um ambiente para que Deus pudesse estar. O texto diz, Davi separou um lugarzinho. Falou assim, é aqui que a presença de Deus vai estar. Tem uma canção, acho que é Pastor Luca, que diz assim, o pastor Fábio, cadê o pastor Fábio? Não vai me chamar para o louvor depois dessa não, hein? Que diz assim, hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Levei tudo que você pediu, mas você não foi. Onde é que você está? É Deus falando para a gente, Deus falando assim, cadê o teu cantinho, cara, que eu te procuro sempre? O problema é que a correria da nossa vida nos faz orar dirigindo. Eu estou dizendo por mim. Nos faz orar dirigindo. Nos faz orar pregando, martelando. Se nós quisermos atrair a presença de Deus na nossa família, precisamos ter um lugar específico, separado, onde Ele sabe que vai nos encontrar, Mateus. É maravilhoso nós orarmos na igreja. É lindo. Mas você precisa ter um local onde Deus sabe que Ele vai te encontrar.
E Davi sabia. Davi parou, analisou, refletiu e ele falou assim: se eu tivesse tido sucesso, eu não tinha onde ter colocado a arca. Eu não tinha preparado um lugar, não tinha preparado um local. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar para nós nessa noite é que nós precisamos demarcar um lugar e dizer assim: Senhor, é aqui. E o Senhor vai me encontrar todas as noites. Foi o que eu falei para Deus depois que Deus ministrou isso no meu coração. É aqui que o Senhor vai me encontrar todas as noites. Pode me procurar que o Senhor vai me achar. Segunda coisa que Davi entendeu, nós podemos ver aí no verso 14 do capítulo 15, tá? Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas carregaram a arca de Deus apoiadas em varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés havia ordenado. Primeira tentativa, Davi fez uma carruagem. Na segunda tentativa, depois de fazer uma autoanálise, Davi parou e pensou assim: peraí, não é dessa forma, não é desse jeito, pastor. Existe uma maneira correta. Existe um jeito específico que Deus estabeleceu na palavra dele para que a gente pudesse ser instrumento ou ser um transporte da presença dele. Davi, então, entendeu que, por mais que ele tivesse boa vontade, porque de boa vontade o inferno está cheio, não sei se você conhece esse ditado, de boa vontade o inferno está cheio. Davi construiu uma carroça da primeira vez, acredito eu que ele selecionou o melhor para essa construção. Mas nem sempre o melhor é o que Deus estabeleceu na palavra dele. Agora, depois de uma autoanálise, depois do fracasso que ele havia obtido na primeira tentativa, ele faz da maneira correta. Ele para, ele pesquisa, ele analisa e ele chega a uma conclusão. Precisa ser carregada como foi ordenada por Deus. Não dá para mim, não dá para você tentar carregar a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Não dá. Precisamos fazer o quê? Eles se santificaram. Sem santidade não dá para carregar a presença de Deus. Sem santidade não dá para ser um instrumento de Deus para que a sua família e a minha família seja abençoada, não dá. Por mais que nós tenhamos boas intenções não é o suficiente para fazer aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Davi, ele faz uma autorreflexão, ele para, ele analisa, ele constrói um lugar e ele faz do jeito correto. Agora, ele traz a presença de Deus da forma certa, do jeito que deve ser, sobre os ombros dos levitas. E isso é bem interessante, porque às vezes nós não entendemos como... Agora eu vou falar uma frase que eu tenho dificuldade de botar o A, o O e o S. Cristão, tá certo? Cristãos, tá certo? Que às vezes eu falo cristãos, mas não é porque é porque a boca fala, o coração tá cheio. Então o coração tá cheio dessa frase. Então, ele faz agora da maneira correta, porque ele entendeu a importância de se carregar a presença de Deus. Vou te dar um exemplo. Êxodo, acho que é capítulo 33. Deus diz assim para Moisés: olha, Moisés, eu vou mandar um anjo diante de você, ele vai derrotar os cananeus, aí vai citando lá. E eu vou te dar a terra prometida, Moisés, porque eu prometi, eu vou cumprir. Mas olha, eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou consumir esse povo no meio do caminho. Esse povo é de dura servil. Aí Moisés vai dizer uma das frases mais lindas que eu encontro na Bíblia: Senhor, não me faça sair desse deserto se a sua presença não for comigo. Olha só, pastora. Não era um carro, você entende? Não era uma casa, um apartamento mobiliado.
que Deus estava tentando dar a Moisés era a terra que ele havia prometido, era algo muito maior, muito superior. Era algo grandioso. Mas na análise que Moisés faz, tinha menos importância do que a presença de Deus. Nós precisamos valorizar a presença. Não podemos tentar atrair a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Não dá. Não dá para ser cheio do Espírito Santo, cheio de pensamentos ruins. Não dá para ser cheio do Espírito Santo com sentimentos que Deus não concorda. Precisamos entender que a presença de Deus, ela será ou viverá em nossas vidas quando nós entendermos a importância que ela tem. Moisés entendeu, Moisés falou, olha, a terra é maravilhosa. A promessa que foi dada aos meus pais, se cumprindo na minha vida, lindo isso, mas olha, Senhor, nada disso tem valor se a sua presença não estiver. A presença de Deus é o que eu e você pode ter de mais valioso nas nossas vidas. É o que nós podemos ter de mais valioso. É a presença do Senhor. Porque é a presença de Deus que transforma as nossas vidas. Porque é a presença de Deus que, além de transformar a nossa vida, torna-nos um instrumento para que outras vidas sejam transformadas. De que adianta viver a vida inteira sem nunca ter sentido ou transportado a presença de Deus? De que adianta viver um evangelho sem entender a importância que essa presença tem nas nossas vidas para que a gente possa cumprir o propósito pelo qual Deus nos estabeleceu nesse mundo? Sem a presença, nós somos desorientados e sujeitos a vivermos uma vida de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Não conseguimos ser guiados pelo Espírito Santo porque ele é a presença de Deus na nossa vida. E Davi, ele entendeu que não dava para transportar a presença de Deus de qualquer jeito. Por mais que a intenção fosse boa, por mais que a carruagem fosse bela e os cavalos fossem os melhores, não era dessa forma, não era desse jeito. Não dá para nós transportarmos a presença de Deus do jeito que nós queremos. Precisa ser do jeito que ele estabeleceu na sua palavra. Seja santo, porque eu sou santo. Ele vai dizer, olha, eu tirei vocês do império das trevas e transportei você para o reino do meu amor. Então haja conforme o reino que você vive. É isso que nós precisamos aprender. O problema é que nós temos uma geração passada que teve dificuldade em transportar a presença de Deus para uma nação de Israel, e nós estamos vivendo hoje uma geração que tem dificuldade de transportar a presença de Deus para o seio da sua família. Por quê? Porque a gente tem uma visão distorcida daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Na mente de Davi, a arca havia sido transportada numa carroça para Betsemane. Na mente de Davi, construir uma carruagem era o correto. Mas não era o que Deus havia estabelecido na sua palavra. Então, Davi, primeiro, ele prepara um lugar, e segundo, ele entende a maneira correta de transportar essa presença para a nação de Israel. E em terceiro, nós podemos encontrar aí no versículo 16 do capítulo 15. O texto vai dizer, Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregasse os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhado por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Davi está dizendo, olha, não dá para transportar a presença de Deus sem ter cântico de alegria nos nossos lábios. Davi entendeu que ter cânticos de alegria, isso atrai a presença de Deus para a nossa família. Porque às vezes os nossos cânticos são cânticos de lamúrias, cânticos de derrota,
cânticos de incerteza, cânticos de que uma esperança foi embora. E Davi está dizendo, olha, vocês precisam ter a consciência de cantar cânticos de alegria, porque a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, porque o cântico de alegria, ele ameniza a dor que você está sentindo, porque o cântico de alegria, ele vai trazer um consolo e um conforto para o seu coração. Pastor, você está doido? Lembra de Paulo e Silas? Eu não sei que canção foi aquela que ele cantou, mas eu te garanto que não foi assim, ó. Senhor, eu tomei uma coça, meu corpo está doendo, meu Deus, tenha misericórdia. Não foi essa a canção. A canção que acredito eu que Paulo e Silas cantavam era a mesma que Abacuque cantou, quando dizia assim, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu... Cântico de alegria, querido. O cântico de alegria faz você ter uma perspectiva diferente da visão que você está vendo. O cântico de alegria, ele traz uma motivação maior para que você encare o que você está vivendo de forma diferente. Davi havia passado por um dos maiores fracassos da vida dele, que foi tentar trazer a presença de Deus, e agora talvez culpado pela morte de um homem que havia posto a mão na arca porque os bois haviam tropeçado, ele sabia que ele precisava ter cântico de alegria. Então ele dá uma ordem, ele fala assim, ó, precisamos cantar, mas não quero que cante uma canção qualquer, eu quero que seja cânticos de alegria. Deus precisa olhar para a nossa vida e ver cântico de júbilo. Porque Deus vai olhar e vai dizer assim, cara, o cara está numa situação complicada, mas mesmo assim ele está cantando cântico de alegria. Os lábios deles não proferem cânticos de tristeza, de derrota, de amargura, de sei lá, mas Deus está dizendo, olha, cara, tu está vivendo difícil? Difícil está para todo mundo. Qual é o crente aqui que não está vivendo uma vida difícil? Está difícil para todo mundo. Mas o problema, pastor Marcelo, é que nós não podemos fazer das nossas dificuldades um motivo para que as nossas canções sejam canções de tristeza, de agonia, de desespero. Diante daquilo que nós estamos vivendo, Deus está dizendo assim, olha, você não confia em mim? Você não acredita que eu posso reverter o quadro daquilo que você está vivendo? Porque os seus cânticos me demonstram isso. Nós precisamos preparar o lugar para que a presença de Deus chegue na nossa família. Mas nós precisamos fazer isso da maneira certa, correta, como Deus ordenou na sua palavra. Para que quando nós prepararmos o lugar, para que quando nós atrairmos a presença de Deus dos nossos lábios, saiam cânticos de alegria. Ao abrir a sua boca, Deus olha do céu e fala assim, observaste lá, ó, Deus falou para Satanás, viu meu servo Jó? E aí Satanás vai dizer, também tu dá tudo a ele, tira para você ver. Deus falou, pode tirar, eu confio nele. Porque eu sei que na boca dele só há cântico de alegria. Pode tirar. Gente, isso é incrível, pastor Luiz. Fácil é a gente confiar em Deus. Mas eu acho que o difícil é Deus confiar em nós. Deus falou, pode tirar. Mas pode tirar. Pode tirar. E ainda no final, eu acho que Jó ainda dá uma rasteira em Satanás. Jó diz assim, olha, tudo que tu fez foi vantagem para mim. Porque antes eu conhecia Deus só de ouvir. Mas por causa de você fazer isso tudo, hoje meus olhos viram ele. Cânticos de alegria, querido. Cânticos de alegria. Chega de nós vivermos uma vida triste. Chega de nós vivermos uma vida sem uma perspectiva por causa daquilo que nós estamos vivendo. Atraia a presença de Deus para dentro da tua casa. Atraia a presença de Deus para tua casa. Bota cântico de alegria. É isso que Davi entendeu entre o capítulo 13 e o capítulo 15. Talvez, muitos de nós aqui dentro, poderíamos nos enquadrar no capítulo 13. Tentamos fazer o que Deus pediu, só que fizemos da maneira errada. Mas hoje, com essa visão que Davi teve, eu quero que você faça uma autoanálise, como Davi fez, e se enquadre no capítulo 15.
prepare um lugar, separe um lugar e diz: é aqui, Senhor, que eu vou te encontrar todas as noites. Estabeleça um local, um horário, para que você tenha uma intimidade com Deus e Ele possa te revelar os projetos e os planos dele. Segunda coisa, tudo que o diabo quer é que você faça o que Deus te pediu da forma errada. É tudo que ele quer. Mas hoje, faça da maneira correta. Pastor, qual é a maneira correta? Não dá para você separar um lugar com Deus para que você tenha um tempo de intimidade com Ele, pensando em várias coisas. Separe esse tempo, se entregue a Deus, fala: Senhor, eu entendo que para transportar a tua presença para dentro da minha casa, eu preciso ter um lugar, eu preciso fazer isso da maneira correta, como foi ordenado pelo Senhor, vivendo uma vida de santidade, buscando cumprir os seus princípios, aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E aí comece isso com um cântico de alegria: o Senhor é minha força, o Senhor é minha fortaleza. Começa como Davi: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo. Olha, ainda que as coisas não dê certo, eu sei que os planos do Senhor são perfeitos, não são prejuízos, são lucro, porque o Senhor está me livrando de algo pior no futuro. Da minha boca o Senhor só vai ouvir cântico de alegria: Senhor, eu tentei hoje, não deu certo, mas amanhã eu tenho certeza que vai dar, porque o Senhor é minha força. O Senhor me prometeu estar comigo todos os dias da minha vida, até a consumação do século. Então eu não estou sozinho nesse caminho, eu não estou abandonado, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu porto seguro. Comece a exaltar o nome do Senhor com cântico de alegria, porque eu tenho certeza que não só a sua vida, mas a sua família será transformada. Porque não há nada que fique diante da presença de Deus e permaneça como está. Quando botaram água diante da presença de Deus, ele transformou em vinho. Deus é um Deus que gosta de transformar as coisas sempre para melhor. Pastor, a minha família está legal. Pode ficar melhor. Então, querido, que nessa noite, apesar de ser um culto de missões, que Deus possa ministrar ao seu coração essa palavra, esses 3 princípios que Davi entendeu, que ele aplicou e que ele obteve sucesso, para que assim como Davi teve sucesso, você também tenha nessa jornada. Separe um lugar, querido. Faça da maneira correta e comece a cantar cântico de alegria. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Eu queria que o pastor Luiz orasse por nós. Porque eu sei que temos muita família abençoada aqui, mas a família do pastor Luiz é uma família que nós poderíamos enquadrar nisso. Uma família onde não apenas o pastor Luiz e a pastora Laudelina, mas a filha do pastor também tem sido bem-sucedida. Então é alguém que tem autoridade para orar sobre as nossas vidas. Eu quero me colocar aqui diante do altar do Senhor. Eu quero dizer: Senhor, em alguns momentos eu cometi as mesmas falhas que Davi cometeu, mas eu não quero cometer mais. Por isso eu já separei meu lugar, pastor Antenório. Já separei. Estou fazendo da maneira correta. E lá eu tenho cantado meus cânticos de alegria. Amém. Então vamos fazer de uma maneira que nós possamos simbolizar a nossa casa nesta oração. Então eu vou pedir que você pegue o chaveiro da sua casa, e se na sua casa é chaveiro eletrônico, fechadura eletrônica, você pega a chave do seu carro e fala assim: Senhor, minha casa é fechadura eletrônica, mas a chave do meu carro vai representar o meu lar, tá bom? Então cada um bota aqui o seu chaveiro aqui no altar e pode se afastar um pouquinho, tá? Só botar o chaveiro, não precisa ficar.
É um ato de fé, é uma representação. O importante é a palavra ter entrado no seu coração. Né? É você saber por que você está colocando aqui a sua chave. Né? Então vamos orar? Curva a sua cabeça e comece você mesmo já a orar. O Espírito Santo falou muita coisa com você. Deve ter alguma coisa que você queira falar com Deus agora. Então, fale isso. Você sente, Deus quer ouvir da sua parte. Que você fale a respeito da sua família, do seu lar. Se você estava vivendo dentro do capítulo 13, 1 Crônicas, bem frustrado com Deus. A Bíblia diz que Davi ficou aborrecido com Deus, porque ele quis fazer uma coisa boa, mas ele fez da maneira errada e Deus não aprovou. E a Bíblia diz que ele ficou chateado com Deus. Mas Davi, ele entendeu que essa interpretação estava errada e mudou isso. Deus nunca está errado, nós é que estamos sempre errados. E aí Davi conserta os seus erros. Seus erros com Deus, apesar de bem intencionado, ele consertou. E a coisa funcionou. Se você consertar, a coisa vai funcionar. Vai funcionar. Deus não abençoa os nossos erros. Deus abençoa quando nós fazemos as coisas que Ele quer que nós façamos da maneira certa. Está orando? Eu vou orar, mas a sua oração é importante. Senhor Deus e Pai, eu ouvi a Tua voz nesta noite. Todos nós aqui ouvimos a Tua voz. Não temos dúvida da Tua presença e da Tua voz ao nosso coração nesta noite. Nós entendemos o que nós ouvimos. E naquilo que nós erramos e nós falhamos, nos arrependemos e pedimos o Teu perdão. Aprendemos, Senhor, que apenas boas intenções, sem obediência àquilo que o Senhor estabeleceu na palavra, não é suficiente. Davi estava muito bem intencionado, mas ele não agiu conforme aquilo que estava estabelecido na palavra, sob a condução da Tua presença. E apesar de muito bem intencionado, apesar de ser sincero, de estar cantando e dançando, adorando, deu errado. Mas, Senhor, se o que Davi fez é um exemplo que muitas vezes é o que nós fazemos depois de termos nós fomos o culpado da coisa não dar certo, colocamos a culpa em Ti, Senhor, disso nós nos arrependemos, Te pedimos perdão. E nos dá, Senhor, discernimento para entender item por item naquilo que nós erramos. E sermos tão cuidadosos quanto foi Davi, de ir consertando coisa com coisa, colocando cada coisa no seu devido lugar. A Deus, e nós temos certeza que quando o Senhor abençoa, o Senhor não está nos honrando, o Senhor está honrando a Sua palavra, que foi respeitada. Quando respeitamos as Tuas orientações, Tuas regras, nós estamos respeitando a Tua presença. A maneira de demonstrar, que alguém tem para demonstrar que respeita a Tua presença, valoriza a Tua presença, considera a Tua presença de suma importância, é quando respeita as regras que o Senhor estabelece.
Então, Senhor, hoje é uma noite de arrependimento, é uma noite de pedido de perdão e é uma noite de análise, de avaliação para uma mudança de atitude. Ó Deus, se nós fizermos aquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor estabelece, o resultado é garantido. Nossa família vai ser abençoada. O vídeo nos mostrou isso, a mensagem, a pregação desta noite nos mostrou isso. E é por esta razão, Senhor, que nós temos esta compreensão, que nós colocamos aquilo que representa a nossa família neste altar. Esse chaveiro da nossa casa, quem não tinha o chaveiro da casa, mas o chaveiro do carro está aqui representando. Senhor, o que nós estamos orando no nosso lugar, aquilo que está no nosso coração, nós queremos tornar visível aos teus olhos com esse chaveiro que nós colocamos aqui no altar. Senhor, faz da nossa casa aquilo que o Senhor fez na casa de Obed-Edom. Porque hoje à noite nós decidimos te dar o respeito que Obed-Edom te deu, te dar o valor que Obed-Edom te deu, e termos o cuidado que Davi teve para consertar as coisas que precisam ser consertadas. Muito obrigado, Senhor, porque nós queremos a felicidade da nossa família. O Senhor quer algo que está acima de felicidade. O Senhor quer abençoar a nossa família. A felicidade às vezes não dura muito tempo, que alguma coisa acontece e meio que como que estraga a nossa felicidade. Felicidade é momentânea, mas a bênção é permanente. Quando o Senhor abençoa é para sempre. Uma família abençoada é uma família diferenciada. Não é uma família perfeita, mas aos olhos pode ser constatado que é uma família diferenciada. O que nós queremos hoje à noite, Senhor, é dizer que nós entendemos que para que a nossa família seja abençoada, precisamos seguir as regras estabelecidas na Tua Palavra. Precisamos respeitar e honrar a Tua presença, desejar a Tua presença em nossa família mais do que tudo. E é desta forma, Senhor, que nós oramos. É dessa forma que nós vamos decidir sairmos daqui hoje à noite com essa resolução no nosso coração. O que precisa ser modificado, nós vamos modificar. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.